Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o Camellia sinensis original, que é o chá verde. O consumo do chá, ele faz com que a gente tenha uma série de benefícios. Quem procura sempre perder umas gordurinhas, emagrecer um pouquinho, o chá verde é um bom aliado, porque ele vai fazer com que acelere um pouquinho o nosso metabolismo, ele ajuda na oxidação de gordura, fazendo com que ele seja um bom aliado no processo de emagrecimento. Além disso, por ele ser uma planta que ajuda, que é diurético, ele também ajuda na retenção de líquido, então eu estou consumindo ele. Ele também vai ajudar na parte de concentração, memória, pela presença da L-teanina do chá verde. Além disso, o chá verde, o Camellia sinensis original, ele tem uma quantidade muito pequena de cafeína, quase não tem cafeína, pelo método de cultivo dele lá no Japão. As pessoas que são sensíveis ao consumo de cafeína, elas podem consumir sem problema nenhum, que não vai dar nenhuma alteração, não vai dar nenhum tipo de efeito colateral. Além disso, é prático, é fácil, tem um sachêzinho, é só diluir na água, não tem gosto ruim, não tem aquele gosto forte do chá verde, que a gente tem muitas pessoas que não gostam pelo sabor, mas esse aqui ele não tem um gosto forte e ele vai ajudar no processo de emagrecimento, ele vai ajudar na retenção de líquido, ele vai ajudar na memória, na concentração, então ele acaba sendo um bom aliado no nosso dia a dia, a gente está consumindo ele todos os dias. Além da concentração dele ser muito alta, então dentro de uma xícara eu tenho uma concentração alta dos compostos bioquímicos dele, dos princípios ativos do chá verde, e isso faz com que a gente com certeza tenha maiores benefícios. Olá, eu sou a Vivi Danil, estou aqui continuando a nossa visita na cozinha da gata, né, que é a Rose Abreu. E hoje o que a gente vai fazer, Rose? Hoje nós vamos fazer a água com floranil, que eu chamo de um suco, né? Um suquinho para substituir esses refrigerantes que só causam mal às pessoas. Então esse suco, essa bebida, né? Essa bebida refrescante, agora pro verão, é bastante gelo, água e limão assado. Isso aí eu inventei, tipo assim, a hora que eu tô fazendo alguma coisa me vem as coisas na cabeça. Pra dar acentua, quando você esquenta o limão, parece que, sabe? E pode colocar até as raspas também. Mas é bom que dá uma variada também do jeito de consumir floranil, né? Exatamente. Dá pra tomar com doce, com salgado. Essa é a ideia. Ah, legal. Tá? Ó. Olha que delícia. Muito bom esse suco. Pronto? Vamos provar, Vivi? Olha. Aí pode acrescentar umas folhas de hortelã na hora, assim. Vamos provar? Vamos provar. Tchim, tchim. Tchim. Olá, saudações, tudo bem? Você gostaria de ter mais saúde? Com certeza, né? Você gostaria de ter uma performance melhor, tanto do seu corpo quanto do seu cérebro? Com certeza. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é fazer um detox do nosso corpo.
Você sabe que hoje, através de muitas substâncias, nós acabamos tendo os chamados metais tóxicos. Antigamente eles eram chamados de pesados, mas como nós temos o alumínio, e o alumínio tem um peso molecular baixo, nós devemos chamá-los de metais tóxicos. E esses metais tóxicos, eles interferem em uma série de coisas, eles interferem nos nossos hormônios, eles interferem nas nossas enzimas, eles interferem nos nossos neurotransmissores. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é no dia a dia estar evitando que esses metais tóxicos acabem prejudicando as nossas funções metabólicas. Então, uma das coisas que nós devemos realmente utilizar, e eu faço uso diário, é a clorela. A clorela, que você sabe, vem das algas, ela tem a capacidade muito importante de fazer um detox do nosso corpo. Mesmo, por exemplo, pessoas que estejam passando por uma doença, por um câncer, que estejam fazendo uma quimioterapia, é muito importante que também elas consumam a clorela, não como substituto da quimioterapia, mas a clorela vai tirar os efeitos tóxicos da quimioterapia, e muitas dessas pessoas não vão perder cabelo como se costuma perder, não vão ficar tão abatidas com tantos enjoos e vômitos como se costuma fazer. Então, a clorela realmente é uma coisa que eu utilizo, a minha mãe com 97 anos de idade também utiliza, e nós estamos todos os dias tomando cuidado para fazer esse detox de metais pesados. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de desejar para você uma boa saúde, uma boa performance, tanto do seu corpo como também do seu cérebro, com a clorela. O que é Floranil? É o produto mais importante da nossa empresa porque ela atua na raiz do nosso corpo. Ela foi desenvolvida pelo professor Michio Kushi, considerado o papa da macrobiótica moderna. Ele é o fundador do Instituto Kushi, que fica em Boston, né? Guru de muita gente famosa, e ele diz que se você consumir a sua alimentação baseada nesta pirâmide macrobiótica, você vai conseguir manter a sua saúde ou recuperar a sua saúde. O que ocorre é que nos dias atuais, dificilmente alguém vai conseguir fazer essa alimentação baseada na pirâmide macrobiótica. Portanto, para que você também possa ter os benefícios da macrobiótica, ele selecionou baseado nesta pirâmide, né, esses 40, mais esses 40, totalizando 80 ingredientes, todos vegetais, equilibrando nutricionalmente e energeticamente. E o que ele fez? Ele fermentou por no mínimo 6 meses, produzindo um composto fermentado, Floranil, que ele denomina como se fosse um misoterapêutico. Você consumindo esse Floranil é como se você estivesse consumindo toda a base da pirâmide macrobiótica, e que vai contribuir muito para que você possa ter o equilíbrio da sua saúde e principalmente do intestino, que é a raiz do nosso corpo. Este produto você pode encontrar junto aos nossos representantes, e esses representantes você pode encontrar no site de nossa empresa. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à live da Nil, tudo bem com vocês? Quem é o responsável pela sua saúde? Será que é o governo? Será que é o seu plano de saúde? Será que é o seu médico? Não, a nossa saúde nós é que temos que cuidar, não é? Então, dependendo do nosso estilo de vida, é que vai depender se nós vamos manter a nossa saúde ou não, tá certo? Só que para você manter um estilo de vida saudável, você tem que ter informações para você tomar as decisões corretas, não é isso? Então é por isso que nós fazemos essas lives, para passar informação, para que você possa decidir a melhor opção para você manter a sua saúde.
E a live de hoje, obesidade, tireoide, cistos. Você tem facilidade de engordar? Não? Come uma folha de alface, engorda, né? Ou então faz um esforço tremendo para emagrecer e aí sai um pouquinho da linha e já recupera tudo de novo. É o teu caso? Não. Vamos falar disso hoje, tá? E você conhece alguém que tem problema de hipotireoidismo ou não? Não? Vou te apresentar. Olhe para a pessoa que está ao teu lado. Com certeza tem hipotireoidismo, que é o que a gente vai estar falando hoje também, tá? E na sua família, tem alguém com cistos, por exemplo, na tireoide, nas mamas, no ovário, assim não, né? Então também é o tema de hoje, tá legal? Mas para você que talvez não me conhece, meu nome é Hideki Makiyama, sou da Aniu, uma empresa japonesa que está no mercado já há 43 anos, levando saúde e qualidade de vida para você, tá bom? E eu ainda estou com a mão fraturada, né? O ortopedista disse o seguinte, porque o acidente foi exatamente no dia 1º de dezembro. Ele falou para mim assim, você vai ter que ficar com gesso um mês e talvez mais uma semana, né? A minha meta é ficar bom até o dia 23, porque dia 23 estou retornando para a praia de Recife e quero jogar meu tênis lá, né? Sabe como é que você pode acelerar o processo de recuperação da cicatrização? Você tem que suplementar corretamente. Sabe o que eu estou tomando? Uma combinação de cálcio junto com D3, magnésio e a vitamina mais importante para os ossos e dentes. Sabe qual é? É a menaquinona, conhecida como a vitamina K2. Não vai confundir com a vitamina K1. É a vitamina K2, chama-se menaquinona. Aonde você encontra isso? Principalmente no alimento chamado natto, tá bom? É o alimento típico japonês. Só que para você que nunca comeu, eu acho que você vai ter alguma dificuldade para comer, porque é o grão da soja fermentado. Quando você pega a soja, fica aquela gosma, assim, aquela napa, assim, sabe? Parece que está podre, assim, e tem um cheiro de chulé, né? Mas os japoneses comem aquilo todos os dias, com a maior naturalidade, e é muito bom, tá? Ou você come isso, ou então você tem que suplementar com vitamina K2, tá bom? Então olha só a combinação, hein? Para cicatrização rápida ou para fortalecer os ossos e os dentes, cálcio, magnésio, D3 e o K2. Se você tiver dificuldade para ingerir esses nutrientes, entre no site da Nil e procure pelo produto chamado Cálcio Nil, tá? Embora tenha o cálcio no nome, esse suplemento não tem somente o cálcio. Tem cálcio, magnésio numa combinação correta, o D3, a vitamina D3, aquela vitamina do sol, e tem também a vitamina K2. Além disso, se você está com fratura, coisa assim, eu estou reforçando também com colágeno. Colágeno é muito importante para os ossos e os dentes, tá? Porque você sabe que os ossos é tudo poroso, assim, não tem aquele cheio de buraquinho, né? O que fica naquele dentro do buraquinho? Colágeno, tá bom? Então são os ingredientes para reforçar. Então até o dia 23 eu devo estar bem, né? Se tudo funcionar certinho como estou imaginando, não vou esperar os 5 semanas que o médico falou. Combinado? Depois eu conto o resultado para vocês, beleza? Mas hoje, né, dentro do tema, antes disso, não se esqueça de estar sempre se inscrevendo no nosso canal, clicar no sininho para você estar recebendo as notificações das próximas lives. Aliás, na próxima segunda-feira será a última live do ano e será muito especial. Nós teremos aqui a presença no estúdio da Nil, o Dr. Jederson Sucolotti, tá? Um médico lá do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Santa Rosa. Ele é pós-graduado em psiquiatria, mas hoje ele trabalha com a medicina funcional. O que é uma medicina funcional? É uma medicina que funciona, porque são profissionais que têm uma visão integrativa do nosso corpo, tá? Ele não fica estudando só o cérebro. Então as conexões do cérebro com o restante do nosso corpo, coração com o restante do nosso corpo e assim por diante, tá bom? Então muito importante, né, você procurar um profissional que tenha essa visão global do nosso corpo, tá bom? Ele vai estar aqui, então a gente vai ter a última live do ano especial com o Dr. Jederson Sucolotti. Beleza, gente? E não se esqueça também de acessar os nossos canais no Facebook, no YouTube e também no Instagram, certo? Felipe, na transmissão hoje, tudo certo aí? O pessoal está ouvindo direitinho? Qualquer dúvida, você vai escrevendo aí pra gente, tá legal? Vamos lá. Então, se você tem, por exemplo, facilidade de engordar, uma dificuldade enorme para emagrecer, isso pode ser falta de um nutriente. Provoca o hipotiroidismo, né? Tem um médico aqui em São Paulo,
né, Dr. Idílio Miragaia, médico endócrino, e ele diz assim: olha, de 100 pacientes que vêm na minha clínica, 98 têm hipotiroidismo. 2 cancelou a consulta. Né? A maioria da população, infelizmente, tem hipotiroidismo. Por causa de a mesma substância que faz com que você engorde muito fácil também. Você sabe se você tem hipotiroidismo ou não? Uma das formas de você verificar se está com hipotiroidismo é você medir a temperatura. Né? Por exemplo, está todo mundo com calor, tá lá morrendo de calor, e você sentindo frio. É o teu caso? Não. Da pessoa que sente muito frio, né? Tá sempre com o corpo frio, isso pode ser hipotiroidismo, tá bom? Então, uma das formas de você ver se está com hipotiroidismo é você pegar um termômetro e deixar do lado do seu travesseiro. Quando você despertar, nem levante, ainda deitado, você pega o termômetro e coloca debaixo do braço. Qual é a temperatura que tem que dar? Qual é a temperatura ideal do nosso corpo? 36,6. Se der 0,7, 0,8, ótimo, melhor ainda, tá? O corpo quente é corpo saudável. Agora, se tiver 36,5, 4, 3, 2, 1 ou 35, alguma coisa, com certeza você está com hipotiroidismo, tá bom? Isso é também a falta do mineral que faz com que você engorde muito fácil. E é a mesma substância que também faz com que, na falta dela, surjam cistos, né, na tireoide, cistos na mama, cisto no ovário e assim por diante, em qualquer lugar do teu corpo, tá? Então, que substância é essa que pode provocar tudo isso? É um mineral muito importante chamado de iodo. Todos vocês já ouviram falar de iodo, não? Né? Olha só, muita gente pensa que o iodo é só para tireoide. Inclusive, a maioria dos médicos pensa assim, falou iodo, ah não, iodo é para tireoide. Engano, gente. O iodo, ela serve para todas as células do nosso corpo. Por isso ele é chamado de o canivete suíço da medicina. Sabe que o canivete suíço ele faz um monte de coisa, né? O iodo também faz um monte de coisa dentro do nosso organismo, tá? Então não é só a tireoide que precisa do iodo. Só para vocês terem uma ideia, todas as células do nosso corpo, desde a ponta do pé até a cabeça, todas as células têm receptor de iodo. O que significa receptor de iodo? Significa que a célula precisa dela, né? E o nosso corpo não produz, então tem que vir de fora. Nós temos que adquirir o iodo, tá legal? Então a falta de iodo é que contribui para a obesidade, para hipotiroidismo, para cisto e tudo mais, beleza? Então quando as pessoas falam assim, ah, é só para tireoide, não, olha só. Se você estiver bem nutrido, no seu corpo deve ter aproximadamente 1.500 miligramas de iodo. Isso se você estiver bem nutrido, que eu acho que é impossível aqui no Brasil pela alimentação que nós fazemos, tá bom? Se você tiver esses 1.500, apenas 50 miligramas está na sua tireoide, ou seja, apenas 3,3%. Não 100%, como muitos médicos também pensam que está na tireoide. A tireoide usa apenas 3,3%, tá bom? E aonde que está o resto? Olha só, 20% desse mineral iodo, ela está na pele. Ela é muito importante estar na pele porque ele é que a habilidade de você transpirar, de suar, é controlado pelo iodo. Então, se você não transpira bem, né? Tá certo? Então, se você tá, de repente você está com uma atividade física, está correndo, está calor, todo mundo transpirando normalmente e você não está. Isso pode ser falta de iodo, tá? E a falta de iodo também câncer de pele. Ok? Agora, mas eu transpiro demais. Aí não quer dizer que você tem excesso de iodo. Pode ser um outro problema hormonal, de repente a menopausa, aí é outro problema, tá bom? Olha só. 20% na pele, 32% está nos músculos. E se nós temos falta desse iodo, o músculo sofre. O que acontece? Traz dores, fibromialgia. Você já ouviu falar disso? Né? Fibromialgia são dores musculares. Você já ouviu falar de outubro rosa, novembro azul? Você já ouviu falar de maio roxo? Existe o maio roxo. Na verdade, o dia 12 de maio é o dia mundial da fibromialgia, dores pelo corpo, né? Lógico que isso aqui, se você massagear uma pessoa que está com dor assim, na musculação,
ele fica assim, ó, ele fica meio roxo, tá? Isso é fibromialgia, tá? Então, muito importante o iodo também para os músculos, né? E 35% está no tecido adiposo e o restante espalhado pelo nosso corpo. Então, gente, esse mineral iodo é fundamental para todas as células do nosso corpo, tá? Então, não só para a tireoide, né? Então, o iodo é muito importante para prevenir câncer de mama, câncer de próstata e câncer de ovários, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos de outubro rosa, novembro azul, prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, você sabe que aquela campanha não é prevenção, né? Aquilo é uma campanha de detecção, certo? Você faz exame para detectar se tem ou se não tem um problema. Também é importante nós detectarmos no início do problema, não é? Mas aquilo não é prevenção. Então, uma das formas de você prevenir seria você ter uma suplementação ou um consumo adequado desse mineral muito importante que é o iodo. Tá legal? Então, olha só. Quando você tem a falta desse mineral, né? Forma cistos. E cistos que acontece? Forma nódulos, vira fibrose e vira câncer. Isso pode ser tireoide, não é? Então, ele previne, né? O câncer de próstata também, tá? O câncer, ela não forma nódulos, sabia disso? Né? Por isso que é muito complicado você fazer biópsia da próstata, né? Porque próstata não tem nódulo, porque quando você tem um nódulo, vai fazer biópsia onde tem um nódulo, né? A próstata não forma nódulo. Então, na hora que você vai fazer biópsia, sabe como é que você tem que fazer? Tem que tirar um pedacinho de cada lado da próstata para ver se de repente está ali. Então, abre-se muito buraco na próstata. Isso é um problema, viu, gente? É coisa para se pensar, tá? Olha só. Então, o que nós precisamos de iodo? O Ministério da Saúde recomenda que todos os dias você deve consumir, no mínimo, 150 microgramas de iodo por dia, tá? Isso no caso de um adulto. Se você for gestante, 220 miligramas. Se você está amamentando, 290 microgramas. Mas, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Essa quantidade sugerida aqui, ela é muito pouca. Ela é o mínimo do mínimo para evitar que você tenha o bócio. Já ouviu falar do bócio? Sabe quando a pessoa fica com uma papa assim, né? Então, é só para evitar isso. Essa quantidade sugerida, né, ou indicada, é muito pouco para que você possa manter a sua saúde. Nós temos que consumir muito mais, tá? Então, por exemplo, o Japão, né, os japoneses, você sabe que consomem muito frutos do mar, algas marinhas, não é? Então, lá se consome, em média, sem suplementar, sem nada, pela alimentação normal do dia a dia, 13,8 miligramas. Aqui está falando em microgramas, tá? Então, os japoneses consomem 100 vezes mais do que o sugerido pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. E por isso que, né, olha só, o índice de mortalidade neonatal é mais baixo em todo mundo. Tá? Então, por exemplo, a mortalidade natal diminui 50% com o tratamento das mães com deficiência de iodo. Então, se você tem alguma gestante em casa, tem que falar para reforçar iodo ou suplementar com iodo. Tá? Então, aqui está falando, ó, a mamãe japonesa são as que mais consomem iodo no mundo e, por isso, tem a mais baixa taxa mundial de mortalidade perinatal. Tá? Então, quando o Ministério da Saúde diz que o mínimo é 150, é pouco demais. E ele fala que o máximo é 919 microgramas, ou seja, arredonda 1 miligrama. Ele fala que é o máximo. Não, gente, isso é muito pouco. O Japão consome 13. Né? Como é que eles vão falar no máximo 1 miligrama? Tá bom? Então, na verdade, nós temos que consumir muito mais. Os japoneses consomem tudo isso de iodo porque eles consomem muitas algas. Tem alga de tudo que é tipo. Tem hijiki, tem nori, tem kombu, tem... Você já comeu algas? Não. Sabe quando você vai no restaurante japonês e come sushi? Né? Tem aquela folhinha preta lá? Aquilo é nori. É um tipo de alga que também tem bastante iodo. Tá? Então, sempre, todas as algas marinhas você pode consumir e pode abusar dela. Tá? Que é super saudável, não só iodo, tem magnésio, tem potássio, tem um monte de nutrientes. Tá? Bastante minerais mesmo. Tá bem? E olha só o poder do iodo, né? O iodo tira a imortalidade das células cancerígenas,
fazendo com que elas voltem a ter apoptose. Você sabe o que é apoptose? Olha só, todas as células do nosso corpo, né? Você sabe que ela reproduz, né? Ela vai reproduzindo, vai reproduzindo. Então, se ela vai reproduzindo, ela também tem que ir morrendo. Porque se não morresse, então só aumenta, 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 a gente fica um gigante, não é verdade? Então, as células morrem. Como é que elas morrem? Elas morrem por apoptose, tá? O que é apoptose? Olha só, cada célula do seu corpo, ela já vem com uma programação certinha, tá? Ela vem com mapa, ó, assim que você nascer, você vai trabalhar por tantos dias e depois você vai morrer. Por exemplo, a célula do seu intestino grosso, ela nasce, trabalha por 24 horas. As células da parede do seu estômago, do muco, ela nasce, trabalha por 72 horas e morre. A hemoglobina, o teu sangue, ela nasce, circula pelo teu corpo, carregando oxigênio por 120 dias e ele morre. Como é que ele morre? Quando chega a hora, opa, chegou minha hora, ele se suicida. Ele morre por suicídio, chamado de apoptose. O problema é o câncer. As células do câncer não têm apoptose. Por isso que ele só cresce, 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 cresce. Quando você faz um consumo elevado de iodo, o que ele faz? Ele também dá apoptose, também para que o câncer venha se suicidar, venha morrer. Então, por isso a importância do iodo também na prevenção e também no tratamento de qualquer tipo de câncer, tá bom? Se você consumir bastante deste mineral iodo, né, ela tem muitas funções. Primeiro, alcalinizante. Ela alcaliniza o teu corpo. O prêmio Nobel de Medicina, um alemão chamado Otto Warburg, ele disse o seguinte, ele ganhou o prêmio Nobel provando que em corpo alcalino o câncer não evolui. Se você tiver o corpo com pH alcalino, o câncer não evolui. Ele não sobrevive em ambiente alcalino. Tá? E o iodo, ele é alcalinizante. Tá? Ela também mata bactérias, mata fungos, mata vírus, mata parasitas, combate o câncer, destoxifica, elimina toxinas do seu corpo e também é mucolítico. Quem tem muito muco assim para expectorar, tá com asma, bronquite, essas coisas, olha, iodo vai ter uma função muito importante, tá bom? E também, principalmente no hipotireoidismo, como ela é mais conhecida, então iodo para tireoide, beleza? Por que acontece o hipotireoidismo? Né? Pelo seguinte, aqui está a sua tireoide, né? Parece uma borboleta aqui no teu pescoço, ele vai pegar o iodo que você consome, né? Aí você vai perguntar assim, aonde que tem iodo nos alimentos? Olha, todo alimento que está próxima do mar ou está sendo cultivado próxima do mar tem mais iodo, porque o iodo tem na água do mar, tá? Aí a água do mar evapora, a nuvem vai carregando, com a chuva vai descarregar o iodo no solo, né? O problema é que pessoas que moram em cidades muito distantes da costa do mar, o iodo não consegue chegar. Então, vamos supor, 200, 300 quilômetros do mar. O solo é muito fraquinho em termos de iodo. Se você mora mais perto, tem mais iodo, tá bom? Bom, aí a sua tireoide vai pegar o iodo, né? Ele vai se associar com um aminoácido, é uma proteína, chamado tirosina, tá bom? Por isso que é muito importante, porque nós precisamos consumir variedade de proteínas, são chamados de aminoácidos, tá bom? Não pode ficar comendo sempre a mesma coisa, não pode ficar comendo sempre bife. Então é bife, é frango, é peixe, né? Quanto mais variado, melhor, para que você possa adquirir todos os aminoácidos. Então, a sua tireoide vai pegar o iodo, vai transformar em iodeto, depois se junta a tirosina e vai formar um hormônio que se chama T4, que na verdade não é bem um hormônio ainda, tá? Ele é um pré-hormônio, tá bom? Chamado de tiroxina, beleza? Aí ele vai pegar esse T4, né? E vai utilizar do zinco e do selênio. Então é muito importante que você também tenha no seu corpo zinco e selênio, para que esse T4 possa se transformar em T3. Esse é o hormônio tireoidiano que realmente vai controlar o teu metabolismo, tá bom? Esse é o principal, tá legal?
Então você precisa do zinco e selênio, ok? Chamado de triiodotironina. Esse é o que funciona para controlar todo o seu corpo, tá bem? O problema é, se nós não consumimos iodo, o que vai acontecer? Nada disso vai acontecer. Você não vai ter o T4, você não vai ter o T3, né? A TSH vai subir e assim por diante. Então, vai se caracterizar o hipotiroidismo, tá bom? Aí o que vai acontecer? Aí isso vai refletir, por exemplo, nos batimentos cardíacos, né? Então, sabe, o coração começa a bater mais fraco. Se você é um atleta, geralmente o coração bate a 72, 75, né? Mas se você for um atleta, principalmente de maratona, assim, o batimento cardíaco diminui, né? Vai diminuindo, né? Então, 69, 65, 62, 60, assim, não é? Agora, se você está com um batimento cardíaco mais lento, não sendo atleta, aí você está sentindo muito fraco, tá bom? Esse é um dos sintomas do hipotiroidismo. Então, por isso que quem tem hipotiroidismo está sempre meio marcha lenta, meio cansado, tudo é devagar, raciocínio é lento, né? Tá certo? Ela também mexe no intestino, dá prisão de ventre. Hipotiroidismo. Ela mexe no humor. Uma pessoa que está sempre alegre, feliz, né, tal coisa, de repente fica meio triste, angustiada, ansiosa, tal coisa. Também pode ser hipotiroidismo, tá? Mexe na menstruação, no ciclo da menstruação. Metabolismo basal fica baixo. Quando o seu metabolismo basal fica baixo, o que significa? Que o seu corpo consome menos energia. Então você produz menos energia, tá? Então como você consome pouca energia, pouco combustível, o pouco que você come já é o suficiente. Só que você consome o que você sempre comeu. Então sempre começa a sobrar e aí engorda, tá? Então é resultado do hipotiroidismo. Dá muito sono, forma cistos, forma nódulos, isso também é hipotiroidismo, tá bom? Aí você vai falar assim, então vou lá fazer um exame para ver como é que está a minha tireoide, como é que está meu TSH, meu T4, meu T3, certo? E aí você faz o exame, aí fala assim, olha, eu fiz o exame e está tudo normal, mas todos esses sintomas que você falou, eu tenho. Já conheceu a pessoa assim? Né? Então, está tudo normal no exame, mas está com todos os sintomas do hipotiroidismo. E por que acontece isso? Porque no nosso corpo, sabe o que a sua tireoide pode fazer? Né? Na verdade, olha só, além do iodo, que é um halógeno, o bromo, o cloro e o flúor também são halógenos, tá? Então, é de uma mesma, digamos, mesma cadeia, ok? E no reino dos halógenos, o que tem uma estrutura molecular mais leve tem prioridade. Ou seja, a sua tireoide, se for para fazer o T4, ele em vez de escolher o iodo, que tem uma estrutura mais pesada, ele escolhe sempre primeiro o flúor, né? Primeiro porque a gente tem muito mais flúor, cloro e bromo e muito pouco de iodo, tá? Da onde que vem o flúor? Da água da rua, vem da pasta de dente. Tem remédios, né, fluoretados, tem flúor, certo? Cloro vem da água da rua. Aí eu falo assim, mas eu não bebo água da rua? Mas você toma banho com água da rua, né? Então aquele vapor tem cloro, você está absorvendo. De repente você vai numa academia de natação, aquela água da piscina tem cloro, você está ingerindo. De repente você vai numa sauna, né? Sauna úmida, tem cloro, certo? Então nós estamos sendo intoxicados de flúor, cloro, bromo. Bromo vem nos pãezinhos que você come no café da manhã. São os brometos, são os fermentos, né? Então a gente tem muito flúor, cloro, bromo e quase nada de iodo. Além de ter pouco, a prioridade é deles aqui. Então, a sua tireoide acaba fazendo o quê? T4 com flúor, com cloro, depois transforma em T3 com cloro, com flúor. Sabe o que vai acontecer? Ela não funciona, esse hormônio não funciona, mas no exame vai estar normal. Esse é o problema, tá ok? Então o que você tem que fazer? Você tem que entupir o teu corpo com iodo, encher de iodo. Por quê? Quando você enche o teu corpo de iodo, ele desencadeia um processo de quelação, né, do bromo, cloro e flúor, e o seu corpo começa a eliminar pela urina, cloro, flúor e bromo. Então vai diminuir. E como você vai estar cheio de iodo, o
que a sua tireoide vai fazer? A sua tireoide vai falar assim, nossa, iodo tem um monte aqui sobrando, vou pegar o iodo e fazer o T4. É assim que você tem que fazer, tá? Aliás, tem muitos médicos assim, muitos profissionais, que ele confunde iodo inorgânico, que é o que nós precisamos, que vem nas algas marinhas, com iodo orgânico, que é aquele que usa para fazer contraste nos exames. E tem médico que confunde iodo radioativo, que é aquele que dá câncer mesmo. Então ele pensa que é tudo a mesma coisa. Então ele fala, não, não pode, tá? Você tem que entupir o iodo de iodo inorgânico. Vamos supor que na sua cidade tenha uma usina nuclear. Aí tem vazamento de radioativo, do iodo radioativo, né? O que você tem que fazer? Você tem que encher o teu corpo de iodo inorgânico, a sua tireoide, para que quando vier o iodo radioativo, ela não tenha espaço para entrar. Essa é a forma de você prevenir as consequências do iodo radioativo, tá bom? Então, se você não fez o T4, T3 da forma correta e tem o mesmo que o exame esteja bom, você vai estar com hipotireoidismo. E aí, o hipotireoidismo dá ganho de peso, temperatura do corpo em baixa, você vai ter fadiga, alopécia, sabe o que é alopécia? Aquela falha no cabelo assim, não é uma falha igual a minha, assim, todo organizadinho, sabe? Tem pessoa que tem falha só um tufo aqui, pessoa que tem só um pedaço aqui da barba que fica faltando, isso é alopécia, né? Tá certo? Isso pode ser falta de iodo que provoca o hipotireoidismo, tá bom? Quando tem retenção de líquido, a voz fica rouca, pode ser hipotireoidismo. Pressão alta, pode ser hipotireoidismo. Constipação e elevação do colesterol. Gente, eu já falei aqui que colesterol alto não é problema. Não sei se você já assistiu essa live, tá bom? Quando você fizer um exame de sangue, você medir o teu triglicérides pelo HDL, e se a conta der menos do que 2, tá ótimo, esquece, né? Esquece, tá? Agora, se o colesterol estiver muito alto, né? Ele não traz problema para você, ela não vai trazer consequência para você. Não existe uma relação do colesterol alto com o problema do coração como as pessoas associam, isso não existe, tá? Mas se o colesterol está muito alto, isso é uma reação do teu corpo porque você está com hipotireoidismo. Então ele está te dizendo assim, você está com algum problema, né? E aí geralmente é hipotireoidismo. Se você tratar tireoide, colesterol baixa sem problema nenhum, tá legal? Constipação, memória, cognição lenta, né? Cefaleia e hipotireoidismo. Depressão e depressão pós-parto também pode ser hipotireoidismo. Andar, pensar, sabe o cara que faz tudo devagar? Hipotireoidismo. Sinal de Hertog, isso é, sabe que fica meio casquinhas assim, meio avermelhado na pele, pode ser hipotireoidismo. Inchaço em volta dos olhos, pode ser hipotireoidismo, tá? Língua grande com marcas, pode ser hipotireoidismo. Bradicardia, eu comentei, coração bate fraquinho, hipotireoidismo. Reflexo lento, hipotireoidismo, tá bom? Então, se você tem alguns desses sintomas, você provavelmente está com hipotireoidismo e está precisando reforçar iodo, tirosina, certo? Olha só, a quantidade de bromo aumentou 10 vezes no leite materno na última década. Significa que a mãe está consumindo muito mais bromo, né? Brometo, pães, por exemplo, fermentos, né? Porque o leite materno é uma excreção da mãe, certo? Ela vai excretar o que tem por dentro. Se ela está cheia de bromo, então vai excretar bromo. O leite materno é o leite mais saudável do mundo, desde que a mãe seja saudável. Se a mãe fuma crack, não é um leite saudável, com certeza, tá bem? Olha só, a deficiência de iodo é um problema de saúde pública em 129 países. 72% da população mundial tem deficiência desse mineral iodo. E um grande problema, não só no Brasil, mas em muitos países. Os médicos, eles têm medo de iodo porque eles não sabem a diferença do iodo inorgânico, iodo orgânico e o iodo radioativo. Então ele fala, não posso recomendar iodo porque vai dar câncer, né? Então esse infelizmente é uma má informação que eles têm, né? Olha o que diz aqui, essa
iodofobia, o medo de recomendar o consumo de iodo, pode ter provocado mais mortes do que as duas grandes guerras mundiais. Imagina só, não é? Então, o que nós estamos falando é iodo inorgânico que vem nos alimentos, que vem nos frutos do mar, que vem nas algas marinhas. Tá, gente? Então, esse é um mineral muito importante que você deve reforçar na sua alimentação ou suplementar ela, se você tem dificuldade de adquirir iodo. Aonde que você adquire bastante iodo? Tudo que vem do mar, tá? Porque a água do mar tem iodo. Sal, né? O sal tem iodo. Só que você deve consumir o sal integral. Opa! Eu acho que deu uma cortadinha. Sim. E duas pessoas perguntaram aqui naquela hora do... O senhor falou, não registrei bem. É o triglicérides dividido pelo Sim. HDL, tem que ser menor Tá. que 2. O pessoal perdeu um trecho aí ou cortou? Inclusive, quando o senhor fala, eu vou colocar aquela tela, porque também pediram, então eu vou colocar só para dividido na tela aqui, não vai atrapalhar os sons. Tá bom, olha só. Então o pessoal está perguntando qual é a conta para saber se a parte do colesterol, gordura está bem ou não. Então você pega o teu triglicerídeos, e divide pelo HDL, o colesterol HDL, tá bom? Se der menos do que 2, tá excelente. Pelo menos menos do que 2,5, tá bom? Se tá mais do que 2,5, ou pelo 2, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o HDL e diminuir o triglicérides, até que chegue nessa conta de 2 a 2,5, tá? O ideal é menos de 2, tá bom? Então procure baixar o triglicérides e aumentar o colesterol bom. Como é que você baixa o triglicérides? Carboidrato. Você tem que diminuir carboidrato. Tá legal? Triglicérides, essas gorduras que estão acumuladas aqui e ali, não vem da gordura, vem do carboidrato, vem do arroz, vem da massa, do macarrão, da pizza, do açúcar, né? Essas coisas, tá bom? Então, biscoito, bolacha, tudo mais. Então, reduz o carboidrato e aumenta o colesterol bom. Quer dizer, os dois colesterols são bons. Então, tem que comer gordura boa, tá? Então, por exemplo, óleo de peixe, ômega 3, abacate, azeite bom, ovos, né? Tá certo? Então, procure consumir gorduras boas que você vai conseguir equilibrar o triglicérides com o HDL. Tá bom? Ok? Então, tá bom. Então, o que você tem que consumir para adquirir iodo? Tudo que vem da água do mar. Né? Então, eu estava falando do sal, certo? Só que o sal tem que ser o sal integral, aquela que não foi refinada. Ou o sal do Himalaia também tem. Se você usar o sal refinado, aquele branquinho, né? Certo? No processo de refino, perde-se todos os minerais, inclusive o iodo. Só fica o cloreto de sódio, né? Como estava aumentando muito o caso de bócio no Brasil, então o governo obriga os fabricantes de sal a colocar o iodo. Tanto é que quando você compra o sal refinado, ela vem assim, sal iodado. Já repararam? Agora, eles não colocam iodo, eles colocam iodeto, tá bom? O problema do iodeto é o seguinte. Bom, primeiro, por que eles colocaram iodeto em vez do iodo? Primeiro, porque provavelmente é mais barato. Segundo, porque o seu corpo, antes de transformar em T4, transforma iodo em iodeto. Isso o seu corpo faz, tá? Então, aí o argumento foi assim, não, é para facilitar o nosso trabalho da tireoide. Então vamos colocar o iodeto em vez do iodo. O problema é que quando está em forma de iodeto, quando você abre o pacotinho do sal, em contato com o ar, ele ocorre o que? A sublimação. Né? Então ele evapora. Então praticamente aquele sal refinado não tem nada de iodo ou iodeto. Infelizmente. Então o que você tem que fazer? Procurar consumir alimentos, né, que está próxima do mar ou que vem do mar. Então frutos do mar, peixe, essas coisas também tem. Da fruta do camarão também tem, né? Mas o que mais tem é algas marinhas. Então, se você incluir no cardápio, né, do seu almoço, do jantar, algas marinhas, você vai ter uma grande mudança na sua qualidade de vida, com certeza, tá? As algas, eles têm o poder de concentrar o iodo em até 20 mil vezes mais em relação ao iodo que tem na água do mar. Olha só, né, o poder que as algas têm, tá bom? Então procure consumir bastante algas marinhas.
E dentre as algas marinhas, a alga que tem a maior concentração de iodo é a alga kombu. Lembra da kombi? Né? Se você for numa casa de alimentos japoneses, procure por kombu, certo? E ela vai ser vendida dessa forma assim, ó. Essa alga kombu, ela seca, ela fica assim, ela é uma alga grossa, né? Você pode usar para colocar na sopa, você pode cortar bem fininho, até usar na salada, aí depende da criatividade de cada um, tá? Mas é um alimento muito bom, beleza? Então, se você, digamos, não tem ainda sintomas ou algum problema oriundo da falta de iodo, então procure fazer essas coisas que que com certeza você vai conseguir manter-se bem ou até recuperar para que você tenha um organismo bem saudável, tudo funcionando bem. Tá legal? Agora, se você tem, né, já esses sintomas, você já percebeu que você tem hipotireoidismo, está com cistos, está com nódulos, né, engorda muito fácil, está sempre com frio, bom, aí nesse caso você vai ter que fazer uma suplementação de iodo para recuperar mais rápido, né, a sua qualidade de vida, tá? Porque pela alimentação vai melhorar, só que pela alimentação ela vai demorar mais. Então uma das formas de você recuperar rápido é você suplementar de iodo. O que existe no mercado hoje, né, de suplementação de iodo é mais um medicamento. Você já deve ter ouvido falar do Lugol. Já ouviu falar? Né? O Lugol é um medicamento que você precisa de uma receita, né? E geralmente na farmácia de manipulação eles fazem. Então o Lugol, aí você consome, por exemplo, Lugol a 5%, 2 gotas e assim por diante, né? Quando você consome 2 gotas de Lugol, você vai estar ingerindo quase 12 miligramas de iodo, tá? Tem iodo e tem iodeto também, tá? Só que nem todas as pessoas se adaptam ao iodo, tá? Ao Lugol. Tem gente que não se sente bem com o sabor, né? Porque você pinga na água e vai tomar. Tem gente que não sente muito bem depois que toma. Então tem gente que nem consegue tomar, tá bom? Então, para essas pessoas, existem suplementos naturais de iodo. Aliás, né, no mercado já existe, tá? Algumas algas marinhas que têm iodo. Só que a concentração é muito pouco, você tem que comer muito dessas algas. Hoje eu vou apresentar para você, né, o melhor suplemento de iodo que surgiu no Brasil esta semana. É um produto novo que surgiu, é uma alga com alta concentração de iodo. Vou apresentar para você, tá? Então nós trouxemos, aliás é da nossa empresa, tá? Da empresa japonesa, então nós trouxemos do Japão o pó dessa alga, mas não o pó dessa folha. Você sabe que todo vegetal, os nutrientes se concentram onde? Na raiz, né? E é justamente a raiz que você corta e joga fora na hora de preparar, não é não? Mas é na raiz que está a maior concentração dos nutrientes, porque a partir dela é que se espalha pelas folhas. Então, quando você for preparar um vegetal, você tem que comer principalmente a raiz, porque é ali que está a maior parte dos nutrientes. Então, nós trouxemos do Japão o pó da raiz da alga kombu, que é parecida assim, ó, né? E com esse pó, que tem alta concentração de iodo, nós encapsulamos e transformamos em um suplemento que para as pessoas já foi, na verdade, foi lançado esta semana, tá bom? Essa semana. Para você que está assistindo a live agora, somente não assistiu semana passada, hoje eu vou apresentar o mais novo produto da Nil, que é um lançamento espetacular, inédito. Aliás, esse final de semana, eu apresentei no curso que teve aqui em São Paulo para 200 profissionais da saúde, e eles ficaram encantados. Foi um lançamento de sucesso total de vendas. Vou apresentar aqui, hein? Tá? Eu quero ouvir palmas aí, tá bom? Palmas aí, hein? Atenção, novo produto da Nil, chama-se Ionil Nekombu. Ah, muito bem. Gente, olha, esse produto novo chama-se Ionil Nekombu. O que é Nekombu? Ne significa raiz, raiz de alga kombu. Aqui está escrito Nekombu em japonês e aqui a alga kombu, tá bom? E ela vem encapsulada em cápsulas veganas, né? Muito importante isso, tá? Além disso, o nosso suplemento, aliás, gente, tem pessoas
que antes de nós lançarmos esse produto, nós fizemos algumas experiências, né? Lógico que todos os funcionários tomaram, nossos representantes também tomaram. Eu não sei se a Beth Dourado, de repente, está participando da nossa live. Ela teve resultado já fantástico, né? Ô, Beth, se você estiver aí, já escreva aí, né? Ela já conseguiu eliminar os cistos, né? Com poucos dias usando esse Necombo aqui, hein? Não sei se ela está aí, mas se tiver, dá mais... relata o teu depoimento aí, tá bom, Beth? Bom, quando você encontra... deixa eu mostrar o produto ao vivo. Atenção, esse aqui, ó. Ionil Necombo. Tá bom? E aqui tem essas cápsulas aqui. Nessa cápsula, olha, nessa cápsula, uma cápsula só, hein, gente? Uma cápsula que você toma, o que você vai encontrar? Você vai encontrar, sabe quantos? 900 microgramas de iodo. 900. Lembra que o mínimo era 150 microgramas? Aqui tem 900 microgramas. Nós só não colocamos mais, porque o Ministério da Saúde, ele coloca mínimo 150 e máximo 900. Se nós colocássemos mais do que 900, ele não seria um suplemento alimentar, ele se tornaria um medicamento. Por isso nós limitamos a 900 microgramas, ou seja, praticamente 1 miligrama, tá bom? Então, em uma cápsula, você já tem o máximo de iodo que o Ministério da Saúde recomenda, tá bom? Além disso, nesta cápsula, nós enriquecemos com zinco e selênio. Lembra que eu falei para transformar o T4 em T3, que é o hormônio da tireoide? Precisa do zinco e selênio? Pois é, já tem aqui. Então, você não precisa suplementar zinco e selênio, já está tudo aqui dentro, tá bom? E de zinco, você vai absorver 66% do que você precisa diariamente. Selênio, 100%. Por que não colocamos 100% do zinco? Porque para a pessoa que está com deficiência de iodo, não vai tomar só um, tá? Vai tomar 2, vai tomar 3, vai tomar 4. Se você tomar muitas cápsulas, o zinco em excesso já não é recomendado. Por isso que nós não colocamos 100%, tá? Então, mesmo que você tome 4, 5, 6 cápsulas, não tem problema nenhum, tá bom? Aí você vai falar assim, puxa, mas você está recomendando 4 cápsulas, 5 cápsulas assim? O Ministério da Saúde não disse que o máximo é 900? Sim, mas lembra daquilo que eu falei, os japoneses consomem 13 miligramas, quase 14 miligramas, ou seja, é como se você tomasse 14 cápsulas dessa sem suplementar, mas sem suplementar. E já tem diversos estudos mostrando, tem um médico americano que ficou tomando iodo 700 vezes mais do que o máximo recomendado por um ano. E só